Vamos agora falar sobre os documentos necessários. E a gente sabe muito, já ouvimos falar no Brasil, que é um país, né, burocrático, de tanta documentação, ainda mais se falar de aposentadoria, de benefício previdenciário para o resto da vida, de contribuições que já temos ao longo de uma vida aí próximo de seus 35 anos. Imagina como é que isso deve se estar organizado, percebe? Bem, um tempo que não se existia computadores, não é? Infelizmente ou felizmente, a cultura do brasileiro tem procurado a mudar no sentido de organizar, né, de se planejar a documentação, a aposentadoria e tal. Então eu entendi importante dizer sobre esse tema da documentação prévia, preliminar, organizada, planejada para o dia que for pedir o seu benefício, para qual é as vantagens e benefícios que a gente aqui então vai falar e o que é necessário, o que fazer antes mesmo de ir ao INSS. Aqui está alguns documentos que você pode e deve apresentar ao INSS, que são documentos básicos: RG, CPF, certidão de endereço, certidão de casamento, comprovante de endereço, carteira de trabalho. É preciso juntar todas que tiver. E aí você deve tomar atenção àquelas carteiras rasuradas, toma atenção àquelas carteiras estragadas, né? Depreciadas ali ao longo, perdidas as folhas. Se organiza, lembrar, saber se ali essas carteiras ela tem os registros. Se você perdeu essas carteiras, corre atrás das empresas, né? Os documentos como o PIS, PASEP, o NIT, não é? Que a gente já falou, você pode solicitar online ou pelo telefone 135 do INSS, esse NIT, esse PIS, não é? Todo mundo que trabalhou no meio rural e foi para o meio urbano pode utilizar o período rural para conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição. A grande vantagem é que isso pode antecipar e aumentar a sua aposentadoria. Os contribuintes autônomos, individuais, todos os carnês, é importante, aqueles carnezinhos laranja, as guias, né? Para aqueles que os contribuíam de forma autônoma durante algum período, o extrato do CNIS, que pode ser emitido através do site Meu INSS, a gente já falou disso também. Os homens também devem apresentar a certidão de reservista, pois pode ali adicionar alguns anos no seu tempo de contribuição. Soma o homem lá que exerceu, né, o seu tempo do exército, ali conta também. Os documentos para a aposentadoria especial, a gente já falou desse benefício, né? Alguns dos documentos são importantes para obter a aposentadoria especial, como o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele pode ser emitido pelo empregador ou pelo sindicato da categoria. No caso de profissão de risco antes de 2003, você deve providenciar o LTCAT, né? O LCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. São documentos que comprovam a insalubridade ou a periculosidade. Então não dá para sair correndo pedindo aposentadoria sem ter esses documentos. Para o contribuinte individual, a comprovação do efetivo exercício da atividade especial será feita mediante a apresentação de documentos como comprovem o ano a ano, mês a mês, a habitualidade e a permanência na atividade, como os comprovantes de pagamento de ISS para a prefeitura, fichas clínicas, prontuários, compra de equipamentos, radiografias, agendas de atendimento, título de residência médica ou cursos de especialização, diplomas e todos os outros que possam colaborar com a comprovação de que realmente trabalhou como médico autônomo nos períodos remotos. Isso cabe muito o dentista, cabe ao médico que ali mesmo sendo empresário, mas que continua exercendo a sua atividade ali como se fosse um empregado. Esses são os documentos que se deve ali comprovar. Com a documentação que conseguir em mãos, é possível providenciar a elaboração do laudo técnico para aposentadoria especial, que pode ser realizada pelo engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho.
né? Toma essa atenção ao seu PPP quando você vier a solicitar. Quem é que está ali assinando? Não é? Não pode ser qualquer um, não. Tem que ser um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Pense em alguns nomes que possam testemunhar e confirmar o seu período do tempo no exercício dessa função, caso vier a ter que se fazer ali uma justificativa administrativa junto ao INSS, que você pode ali comprovar ter trabalhado naquela função. Importante, depois de organizar a documentação, próximo passo e mais importante é analisar, confrontar o CNIS, as informações previdenciárias cadastradas no INSS, pois o que constar no CNIS servirá como base de prova e concessão. Foi lá atrás, logo, uma das primeiras aulas que nós falamos sobre como analisar o CNIS, né? Não dá para sair pedindo de qualquer jeito não, pessoal. Não pode ter dúvidas sobre os documentos. E aqui é só baixar aqui os PDFs e fazer um checklist. Eu vou deixar aqui embaixo quais são esses documentos necessários. Então faça lá o download e faça o seu checklist. Assim você não perderá meses de espera com o risco de ter indeferida ou mesmo concedida errada a sua aposentadoria. Quais os documentos necessários para pedir a sua aposentadoria atualizada com a reforma da Previdência? Não levar os documentos corretos para se aposentar do INSS pode gerar 3 resultados que você não queira. Primeiro, seu benefício ele pode ser negado. Segundo, você pode ter que começar tudo do zero e perder alguns meses. 3, seu benefício pode ter um valor menor do que você tem direito. E o pior, você nem imaginar, nem desconfiar. Os documentos podem ser verdadeiros vilões e nem o melhor dos advogados poderá te ajudar se você cometer alguns erros, tá? Se você está pensando em se aposentar em breve, tenho certeza que procurou sobre a reforma da Previdência e os impactos que ela trará na sua vida financeira, de tudo que a gente já falou até aqui. Sem os documentos certos, você poderia perder sua aposentadoria ou prejudicaria muito no valor. Mas algo que muita gente esquece e deixa para os últimos minutos é juntar todos os documentos necessários para a aposentadoria. Vamos agora reforçar os procedimentos necessários para cada tipo específico que você aproveite com tranquilidade os próximos anos da sua vida. Para cada tipo de aposentadoria. Documentos adicionais, a importância da documentação correta. O que fazer antes de ir ao INSS? Antes de sair correndo pedindo seu benefício, acredito que você prestou atenção às aulas anteriores, conferiu seu CNIS, fez seu planejamento previdenciário, daí importante saber qual o melhor para o meu tipo de aposentadoria. Aí as espécies mais comuns que nós falamos foram aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, especial e por validez. Saber qual é o seu tipo de aposentadoria, preciso saber qual o conjunto de exigências que ali se encaixa. Quais os documentos para as aposentadorias? Já falamos, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, carteira de trabalho, PIS, carnês de contribuição, extrato do CNIS. Os adicionais, além dos documentos listados que nós já falamos, precisamos prestar atenção a algumas situações. Carteira de trabalho ou CNIS incompletos. Se você ali perdeu a carteira de trabalho, toma atenção de voltar nessas empresas, principalmente naquelas mais antigas, procurar o sindicato da categoria, procurar a Caixa Econômica, os extratos de fundo de garantia. Então aqui, caso a sua carteira de trabalho ou CNIS esteja incompleto, você deve apresentar também os extratos de fundo de garantia, se ali tiver ainda olerites, outros documentos relacionados a seus salários no período, como folha de funcionários, extratos bancários e tudo que você tiver na época. Apresentar esses documentos no INSS vão comprovar 2 coisas. Primeiro, que você trabalhou. Segundo, quanto você recebeu, quanto você contribuiu. Assim você evita que o INSS negue ou diminua injustamente o valor da sua aposentadoria. Aqui eu estou levando a você a caminhar sem que precise judicializar, sem que precise ir para a justiça. Voltando a falar, eu sou advogado, mas assim, eu faço de tudo, sempre fiz de tudo para não ir para a justiça, sabe? Ao conseguir
se aposentar no INSS certinho como deve ser, sem procurar judicializar. E aí, no caso, a aposentadoria do homem. Para os homens também é preciso levar a certidão de reservista. Esses documentos devem levar para a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, ali somar ao seu tempo de contribuição. Lembra que cada ano a mais do tempo de contribuição significa um ano a menos de trabalho para você se aposentar, ou seja, receber um ano antes. Aposentadoria por invalidez. São necessários documentos que comprovem o vínculo empregatício no momento do acidente ou início da doença e documentos que comprovem a invalidez. Esses documentos são laudos médicos, exames, atestados, declarações médicas, receituários. Eu costumo até a pessoa juntar todas as caixinhas que ela ali toma de remédios. O INSS raramente concede algum benefício por incapacidade com pouca documentação. Nem pense em aparecer no INSS sem o máximo desses documentos que aqui nós falamos, tá bem? Para a aposentadoria especial, vamos voltar a falar aqui a questão dos PPP, que é expedido pelo empregador ou pelo sindicato da categoria. Ele comprovará a insalubridade ou a periculosidade. Se você se aposentou antes, se você esteve exposto a riscos antes de 2003, o laudo técnico das condições ambientais, o LCAT. Outros documentos menos comuns para que você possa ser usado são o DIRBEM 8030, SB40, DISB 5235, DSS 8030, certificado de cursos e apostilhas que comprovem a profissão, laudos de insalubridade em reclamatórias trabalhistas. Aqui 5 passos para conseguir sua aposentadoria especial. Se a aposentadoria especial for o seu caso, veja esses 5 passos para conseguir a sua aposentadoria especial. Não tem documentos de empresas falidas? Como conseguir os documentos de empresas falidas? Se você não tiver esses documentos, é possível ir ao síndico da massa falida e solicitar esses documentos. Isto nem sempre é fácil, mas falaremos como conseguir os documentos das empresas falidas para te ajudar. O servidor público, se você trabalha como servidor público em outro regime da Previdência e deseja usar esse tempo para se aposentar no INSS, você precisará de um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Esse documento pode ser solicitado e deve ser solicitado diretamente ao regime da Previdência que você trabalhou. A importância da documentação correta. Vejo muita gente que pensa que tanto faz os documentos que levaram ao INSS, porque depois pode entrar na justiça, em contratar um advogado e entrar na justiça. Esse pensamento está muito errado. Os documentos importantes são importantes, importam muito. Não apresentar os documentos na fase administrativa, além de comprometer o resultado no processo administrativo do INSS, pode comprometer o resultado no seu processo na justiça. Por quê? Porque hoje há um entendimento que domina nos tribunais que a justiça só pode analisar pedidos e provar que foram devidamente formulados no processo administrativo, lá no INSS. Então, se você não juntou o que precisava no INSS, você terá que começar praticamente todo o trabalho do zero e fazer um novo pedido de concessão no INSS, viu, pessoal? Só isso pode fazer você perder meses da sua aposentadoria que muitas vezes não é possível recuperar. E na próxima trilha nós vamos falar sobre o planejamento previdenciário, e é importantíssimo demais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos falar continuar adiante sobre planejamento previdenciário.